Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Escritor Pod. Aqui, os autores, editores e profissionais do mercado literário compartilham suas trajetórias, desafios e conquistas. Eu sou Lilian Cardoso, jornalista, diretora da LC, agência de comunicação, a agência que mais divulga livros do Brasil. Há mais de 15 anos, a literatura é minha paixão e o meu propósito. Acreditamos que todo escritor é, antes de tudo, um eterno aprendiz. E esse podcast é o seu espaço para crescer e se conectar com quem vive de verdade o mundo dos livros. Te espero por aqui. Toda semana, um novo episódio no ar. O Escritor Pod é um oferecimento do Grupo LC. Autor da vez, e hoje eu estou aqui no nosso programa, no Escritor Pod, TV e podcast literário, para você na Rede TV Paraná e também nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple, enfim, você escolhe qual a melhor plataforma para ouvir ou assistir o nosso TV e podcast literário, que também está no meu canal do YouTube. Rodrigo Rangel, bem-vindo ao Autor da Vez aqui no Escritor Pod. Tudo bem, Lilian? Um grande prazer estar aqui com você no programa para a gente conversar e trocar umas ideias aí. Estou à inteira disposição. Rodrigo, eu vou ler um pouquinho do seu currículo para o pessoal conhecer o textinho que está aqui o texto, né, que está aqui na orelha do seu livro. Ó. Rodrigo Rangel é dramaturgo, ator e professor de teatro, gente, há mais de 30 anos. Como professor da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, escreveu dezenas de peças de teatro que foram montadas e assistidas por milhares de jovens dentro do universo escolar. Sua dramaturgia também foi estudada como ferramenta pedagógica em curso de licenciatura em teatro e também montada em seus cursos de formação de atores. Seu trabalho prático e de pesquisa com essa dramaturgia rendeu-lhe diversos prêmios em festivais de teatro estudantis. Devido à sua trajetória como professor e autor, recebeu em 2017 a moção de louvor e reconhecimento da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o prêmio Medalha Carioca de Educação em 2018. Rodrigo, um prazer falar com você mais uma vez, né? Lendo aqui todo o teu currículo, toda a sua trajetória. E antes da gente começar, que você contou dos bastidores, eu te perguntei se era o primeiro livro. E, gente, não é só o primeiro livro. Isso aqui marca essa trajetória dele, desses 30 anos. O livro O Amor de Pedro e Inês e outras peças incríveis para jovens. Como eu falei para ele, eu achei isso aqui fantástico. Eu sempre gostei de teatro na escola. Eu acho que é uma forma da gente perceber que dentro da gente pode haver outros personagens, né? O teatro tira a gente da zona de conforto, faz a gente aprender história, faz a gente aprender a se concentrar. Enfim, é muita coisa que o teatro proporciona para a gente. E eu queria que você contasse, né, como surgiu esse livro, o que é esse livro, que é um projeto incrível para quem está acompanhando aqui o nosso podcast. Legal, Lilian. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá. Então, desde muito cedo eu sempre escrevi. Apesar desse livro ser o meu primeiro, que eu tomei a coragem de editar, eu sempre escrevi muito. Meu pai era escritor também, eu via, e eu acho que escrever é um ato de coragem. Porque, na verdade, você consegue tirar de dentro, você acredita que você tem algo a dizer para contribuir com as pessoas além de você. Então, é um ato de coragem, você ter essa coragem de botar para fora, né, e socializar essas ideias, esse conhecimento, essa criatividade, para que outras pessoas possam usufruir. E eu sempre, como fui muito admirador de vários autores, eu sempre fui apaixonado, até os que já morreram, né? Porque o livro se torna eterno. Então, com a minha trajetória bem grande dentro da educação de teatro, eu resolvi que dezenas de textos que eu tinha escrito e que tinha montado com meus alunos e que tinha tido uma repercussão muito grande aqui no Rio de Janeiro, pudesse ser acessível a outras pessoas, né? Então, por isso eu decidi escrever esse livro. Esse livro, ele contém as 4 últimas peças que eu escrevi e montei com os meus alunos dentro de um espaço que se chama Núcleo de Arte. Núcleo de Arte é um projeto, é um programa da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da área de educação, onde os alunos fazem aulas de artes, das disciplinas artísticas, no contraturno das suas atividades curriculares normais na escola.
Então, eu trabalho há muitos anos e, como são alunos que têm interesse em estar fazendo essas aulas, você consegue uma qualidade do trabalho muito grande. Então, foi uma fonte de pesquisa esse meu trabalho também, essa possibilidade de trabalhar com esses meninos. Então, a minha primeira peça que eu escrevi e montei foi em 1999, foi uma adaptação de Lisístrata, do Aristófanes, que nós fizemos, foi uma repercussão incrível. E de lá até agora, 2025, quase 30 textos. Então, eu resolvi pegar os 4 últimos, que tiveram muita repercussão, muitos prêmios, e resolvi colocar nessa forma. Além disso, ainda tem uma carta que eu não consegui publicar na época, que eu ganhei, e eu fiquei muito orgulhoso, que foi o prêmio Medalha Carioca de Educação, onde pela primeira vez um professor de teatro ganhou um prêmio aqui na cidade do Rio de Janeiro, como sendo o professor de destaque do ano, né? Em 2018. É um prêmio muito cobiçado e eu consegui esse prêmio devido a essa trajetória, que é adaptar grandes obras ou grandes histórias da humanidade para uma linguagem acessível para os alunos, para que eles possam sentir prazer em entender aquela história e que possam apresentar também para seus colegas e familiares e toda uma comunidade escolar que também façam parte daquele universo que é criado. Então, às vezes, um texto de séculos atrás, eu modifico a história bem livremente e vou colocando outros aspectos dentro dessas histórias, tornando-as contemporâneas e muito atuais, debatendo temas muito profundos e que ocasionaram realmente uma grande comoção aqui dentro do universo artístico do teatro na educação. E o que é legal é isso, né? Porque você consegue unir o teatro, a literatura, e você percebeu que os jovens, com esse trabalho, ficaram mais interessados pela literatura, pelos livros, nesse processo todo que você, em sala de aula, esse movimento ao teatro levou eles também aos livros? Levaram eles também aos livros? Muito, Lília, muito. Por quê? Por exemplo, eu vou dar até alguns exemplos aqui. Na minha primeira montagem, que eu fiz Lisístrata, que foi escrita 2.500 anos atrás por Aristófanes, eu primeiro cheguei e fiz uma leitura com eles, e eles disseram que gostaram da peça, mas eles, por causa da linguagem, eles não entenderam muito bem. Depois eu fiz uma Sim. adaptação muito legal, e quando eles leram, parecia que era um outro texto, que era outra temática, sendo a mesma história transformada. E isso entrou tanto na cabeça deles que depois, quando eles entendem isso, eles começam a se interessar pelos originais. Então Ai, que legal. eles voltam, nossa, essa história é incrível, eu gostei tanto que eu quero ler o original. Teve uma avó de um dos espetáculos que está nesse meu livro, que é o Cyrano, que é uma adaptação do Cyrano de Bergerac, que a avó de uma das atrizes assistiu o espetáculo, ela ficou tão encantada, e ela falou, minha filha, eu gostaria muito que você me lesse agora o texto original do Cyrano. Daí a minha aluna veio me falar, né? E daí eu comprei a peça Cyrano de Bergerac para ela, e ela leu para a avó, porque a avó era analfabeta. Então, a gente Nossa. pega muita gente da comunidade aqui que vem assistir, né? Muitas pessoas, tem pessoas analfabetas ainda que assistem. As pessoas vêm assistir, para 90% das pessoas que vêm assistir aqui os nossos espetáculos, nunca foram ao teatro e vêm assistir. Uma vez eu até perguntei, sempre ao final dos espetáculos, eu pergunto, quem já foi ao teatro? Daí, a maioria não levanta a mão, aquela é a primeira vez, mas sempre tem alguns que levantam. E a maioria que, quando levantam a mão, eu pergunto, qual peça que você já assistiu? Daí me citam outras peças que eu já tinha montado naquele mesmo teatro aqui. Então, virou um circuito teatral, porque as Muito peças lindo são esse projeto. muito impactantes, muito impactantes. São 4. E as peças, né, os clássicos, geralmente, né, a gente quando vai ler os clássicos, a gente pensa assim, nossa, mas são temas, dores comuns do hoje, né, muda o cenário, um pouco do cenário, muda, né, claro,
tudo, tecnologia, enfim, a moda, culinária, mas quando se fala em sentimento, em dores do ser humano, sobre política, enfim, sobre, né, outras coisas da história, a gente fala, mas como isso, né, a gente evolui e nisso parece que não evolui muito. Como é que é, professor, para eles lerem temas assim que se passaram, como você falou, há milênios, eles falam, nossa, mas eles também sentiam isso? Como é que eles fazem essa associação, né, de um texto antigo para o hoje, para o contemporâneo? A princípio, eles acham engraçado, né, o fato de ser tão parecido. E a gente trabalha a questão justamente isso que você falou. A tecnologia, ela modifica, né, as formas de se comunicar se modificam, mas os seres humanos continuam sentindo ódio, continuam sentindo amor, continuam sentindo pena, continuam sentindo desprezo, continuam sentindo raiva, continuam sentindo esperança, continuam sentindo angústia. Então, existe uma identificação muito grande. No texto Cyrano, que o original, o Cyrano é um espadachim francês, que ele é muito ironizado por ter um nariz muito grande. E daí ele é apaixonado pela prima dele, só que ele não acredita que a prima dele possa gostá-lo pelos atributos físicos dele. E, e tem o Cristiano, que é o rapaz que gosta da prima dele, e pede para que o Cyrano escreva cartas no nome de Cristiano para ele poder impressionar a Roxane. Então a história é essa. Então, na minha adaptação, são alunos, são adolescentes de uma escola, e o Cyrano, ele tem esse nome porque os pais deles gostavam muito de teatro e deram o nome para ele em homenagem a esse mesmo personagem dessa peça. E o Cyrano é apaixonado pela menina da turma dele, a Roxane, e tem um amigo dele, que é o Cristiano também, e que as meninas adoram o Cristiano, porque ele joga a bola bem, ele é bonito e tal. E o Cyrano, ele tem um problema, ele não gosta de celular. Ele prefere ler, ele prefere literatura, ele gosta de ouvir vários tipos de música, além do funk. Então, ele sofre bullying na escola por causa desse tipo de comportamento que, para os adolescentes, na sua maioria, é estranho. E daí, ele começa, então, o Cristiano começa a sair com a Roxane, e a Roxane se interessa também por literatura, mas ela é influenciada pelas amigas e decide sair com o menino porque ele é bonito, não porque ele tenha uma essência interessante. E o Cyrano começa a ajudar esse amigo, mandando o WhatsApp para ele do que ele deve falar com a menina. E como o Cyrano lê muito, sempre leu muito, e eles possuem a mesma idade, ele consegue ter um destaque em termos de pensamento sobre a vida, em pensamento sobre as questões. Então ela começa a se encantar pelo Cristiano, achando que é ele que manda essas notícias. Enfim, daí tem um concurso na escola. Esse concurso na escola é quem ler 10 livros num mês ganha o prêmio de levar a turma para assistir uma peça de teatro que o professor faz. O Cyrano ganha, eles levam a turma, mas tem os meninos da turma que acham que o Cyrano ficou muito metido, que é todo metidinho, que ganha prêmio, e resolvem dar uma surra nele e botam ele no freezer da escola. O Cyrano sai dali tirado pela merendeira e ele vai para a sala de leitura. A sala de leitura está passando por obras e o diretor é um diretor novo que ele decidiu transformar a sala de leitura numa sala de computador, de informática. Ele vai tirar todos os livros porque livro é velharia, não serve para nada, com um novo pensamento, uma nova ordem de pensamento para a educação. E o Cyrano, então, ele procura ler a quantidade de livro que for possível ele ler antes dessa sala ser transformada. Só que ele entra por um buraco, porque estava fazendo obra, e depois fecha um buraco e ele fica preso ali na sala de leitura durante 7 dias depois da surra que ele recebe. E fica todo mundo desesperado e a Roxane acaba descobrindo, ela pega o celular do Cristiano e descobre que quem mandava as mensagens
para ela não era o Cristiano, e sim o Cyrano. Então ela vai até a sala de leitura e toda a trama é descoberta, e só que ele está muito doente e acontece uma coisa com ele que eu não vou dizer aqui, as pessoas que quiserem Vou ter podem que ler. ter que ler para saber o que, que acontece, é algo realmente surpreendente que acontece. E daí, Olívia, sabe o que aconteceu? A quantidade de aluno que veio assistir a peça e saía chorando e vindo falar comigo. Ai, Nossa, professor, eu passo por isso na escola. Me chamam disso, me chamam daquilo, me chamam não sei o quê. E teve uma coisa que nossa. aconteceu com essa peça, Lilian, que foi incrível. A gente sempre traz muitas escolas para virem assistir. Veio um Uhum. grupo de uma outra escola, veio assistir a peça. E no final da peça, a gente conversa com os alunos, perguntando opinião, mas muitos Sim. não se expressam. E daí eu peço sempre a eles: olha, se vocês não quiserem falar, vocês podem escrever algum sentimento que vocês tiveram com esse espetáculo. Pode Uhum. fazer um desenho, ou pode escrever alguma coisa, e eles então se expressam. E depois eu leio para os alunos, atores, o comentário depois, no outro dia, né, o que, que o público escreveu. E teve uma vez que um menino escreveu, que era de outra escola, ele chegou e eu li. E ele falou o seguinte: eu estava pensando em tirar a minha vida. Nossa. Eu sofro bullying, não estou mais suportando isso e estava pensando em tirar minha vida. Mas depois que eu vi essa peça, eu vi que o meu problema não é só um problema meu. Muitos outros passam por isso. E eu ouvindo os outros colegas falando, eu senti que esse não é um problema só meu. Eu pensava em tirar minha vida e agora, graças a essa peça, eu não vou mais tirar. Aí, quando eu peguei esse papel, eu levei para minha coordenadora e falei para ela: olha, ela leu, ligou para a diretora da outra escola, a diretora da outra escola entrou em contato com os pais do menino, ninguém sabia de nada, ninguém desconfiava de nada, Você vê, né? Ele os pais sofrendo em vieram, não. silêncio. Exatamente. Não sabiam de nada. Quando eles viram, leram, e daí choraram, abraçaram o filho, e daí ele foi encaminhado para um tratamento. Então, assim, graças a essa peça que conseguiu destravar os nós da sensibilidade das pessoas que assistem, conseguiu salvar a vida de um garoto. Eu não tenho a menor dúvida disso. E isso, além do Cyrano, as outras três peças, elas provocam isso de uma forma muito potente aqui com a gente. Então as pessoas elas ficam tão emocionadas que elas falam: você precisa publicar. Outras pessoas precisam Sim, ler essas precisam peças. ler e aplicar, né? Os professores, os alunos, aplicar isso dentro do ambiente escolar. Isso é muito, eu achei fantástico esse projeto, assim, é realmente. E dá para replicar, né? Acho que o teu interesse é esse, né? Pegar esse modelo e espalhar para outras escolas. Achei Com incrível, certeza. mas. E também adultos leem e ficam muito encantados, né? Na história, até porque, por exemplo, no segundo texto, que dá o nome ao livro, é O Uhum. Amor de Pedro e Inês, eu resolvi contar a história de amor mais conhecida de Portugal, que é entre Dom Pedro e Inês de Castro. E acontece, essa história de amor é uma coisa impressionante, que acontece uma coisa terrível, inimaginável. E eu falei: gente, no Brasil a gente não conhece essa história de amor. É uma história de amor incrível. Então eu fiz uma adaptação, essa não tem texto, eu criei o texto todo a partir Uhum. de um fato histórico. Então eu fiz um grupo de. A minha peça é um grupo de meninos que está ensaiando uma peça de teatro para se contar a história de Inês de Castro. E eles estudam numa escola, numa comunidade no Rio de Janeiro, onde está tendo um tiroteio Uau. entre traficantes, entre polícia e traficantes. E eles conseguem chegar na escola e começam a ensaiar essa peça. E daí, durante o ensaio, a vida lá fora da escola real vai acontecendo e o ensaio da peça vai acontecendo e eu vou juntando o que aconteceu em Portugal medieval, muito se parecendo com a questão das grandes cidades, não só do Brasil, mas do mundo, com esses conflitos sociais terríveis, né?
e que é muito próximo de muita gente, de muitos alunos, e dessa forma, através da poética e da arte, a gente foi contando essa história linda, maravilhosa, impressionante, fazendo uma reflexão social sobre a questão que nós temos no nosso país, né? Da desigualdade social, tal. Foi muito emocionante com esse espetáculo. Nós ganhamos vários prêmios no Festival Estudantil de Teatro em São Paulo, com vários prêmios, e foi realmente uma comoção esse espetáculo, O Amor de Pedro e Inês. E, inclusive, esse livro tá lançado em Portugal também, né? A Fundação Inês de Castro, que é a fundação que cuida da história de Inês de Castro em Coimbra, já sabe dessa peça, já comprou exemplares, já botou na biblioteca. Ele está participando de um concurso também sobre textos que tratem do tema sobre Inês de Castro. E o mais legal, Lilian, que depois dos meninos assistirem a peça, eu via nos corredores, eu vou colocando músicas de rock português, uma realidade que eles não sabem para ambientar, música portuguesa, de música popular de Portugal, e daí os alunos começam a Nossa, que conhecer legal. outros autores, começam a Outra ouvir outras cultura. músicas. Daí uma vez eu estava andando no recreio e comecei a ouvir uma música de um português cantando, daí eu cheguei, ué, o que foi isso? Daí era Que uma aluna massa. que tinha assistido. Ela falou assim, professor, isso daqui é o Matias Damasio, ele é cantor português. Daí eu falei, como é que você sabe isso? Eu assisti a peça, gostei da música, Olha peguei só. no Spotify e daí ela me mostrou a quantidade de música portuguesa que tinha a partir do conhecimento da peça, da arte, que abriu os horizontes para ela de uma forma muito legal. Como está próximo, né, professor? É o cinema, o teatro, a literatura, a arte em si, pintura, a música, é assim, e é algo que transforma de um jeito tão, né, importante, assim. Então, esse trabalho, né, que eu estou com a agência aqui há 15 anos, e o nosso trabalho começou, o meu trabalho dentro da agência, as editoras e autoras me contratando para divulgar o livro. E eu sempre tentando, né, até hoje, a gente fura a bolha, né, da imprensa, para poder levar literatura, para poder levar livro, e é tão legal isso que você está falando, estou tão, assim, motivada com tudo isso, com esse projeto, porque é um intuito do próprio projeto do Escritor Pode, de trazer novas vozes, novos projetos que, assim, aqui atrás, por exemplo, são livros dos meus alunos, que as pessoas não conhecem o que o que a escritora brasileira está produzindo, está fazendo, né, um trabalho como esse tão importante para a arte, porque é mais que um livro, né? O teu livro é um projeto cultural, é um projeto de despertar. Eu vejo como uma coisa assim, desse despertar, como você falou, para um outro universo que transforma, de verdade, transforma vidas. Faz aquele jovem olhar para o, né, como você falou, né? A gente falou de tecnologia, sair da tela, né? De fazer seres pensantes. E é o que a gente precisa para a nossa educação, para a economia, para tudo, né? Então é sem palavras, tá? Eu só te parabenizar por esse projeto, que seja ainda muito mais divulgado, conte sempre comigo e indicar, né, para os professores, para os pais, para os adolescentes, para os jovens, porque realmente é um projeto incrível. Queria te perguntar, assim, nesse processo de você publicar também, teve aluno seu ou aluna que falou: você acha que eu também um dia vou escrever um livro? Também já sentiu aí jovens escritores, assim, porque, né, o pessoal uns devem ter ajudado no roteiro, uns gostam de fazer redação, pelo menos eu me apaixonei pelo jornalismo quando tinha que fazer redação, né? Você sentiu também isso quando eles viram o livro pronto também, o projeto que eles participaram pronto? Não sei se é que você manteve os nomes deles. Não. Não, sim e não. Eu não mantive os nomes deles. São os nomes dos personagens que daí eu vou. Às vezes o projeto, uma peça dessa, a gente fica em cartaz 4 anos. E daí eu vou mudando o Entendi. elenco. Vai mudando, Entendeu? tá. Uhum. É que a gente monta, apresenta e daí dura. As escolas vêm assistir e daí no ano seguinte eu tenho que remontar porque os alunos saem e tal. Para outra Teve turma. Exatamente, outro elenco.
sim, eles perdem o medo daquilo que eu estava falando no início, de expressar o seu sentimento. Para você ter uma ideia, a terceira peça que está nesse volume, que é Dom Quixote, Onde Está o Amor, foi uma loucura a montagem aqui. Por quê? Eu tinha uma aluna que durante muitos anos fez aula comigo e eu fui observando o processo de encontro dela com a sua sexualidade, um processo de transformação. Então, ela saiu de um nome feminino e mudou para uma identidade masculina, se encontrou aí. E a gente tem, as pessoas podem gostar ou não gostar desse tema, isso é uma realidade social, é uma realidade de todos nós. E é um assunto que precisa ser debatido, um assunto que precisa ser levado nas escolas para a gente conversar também. Por Para exemplo, eles, daí essa para eles aluna. saírem também do que eles estão vendo dentro da tela, né? É um outro tipo de conversa, é um outro tipo de educação sobre o tema, para eles se protegerem, para eles serem felizes, né? Enfim, para tudo. Exatamente. Daí eu resolvi fazer uma adaptação muito livre do Don Quixote, aonde essa minha aluna que depois se transformou nesse ator, eu me inspirei nessa transformação e para escrever uma história onde o Don Quixote é um menino trans que mora dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro e que ele sofre preconceito justamente por essa escolha. E é sacaneado porque veste roupa de menino, abatem no Don Quixote e ele vai perdendo a força, assim como o Don Quixote original, né, que acontece no final, vocês também vão ler, mas assim ele vai perdendo um pouco a força porque a opressão das pessoas é tão grande que ele vai se tornando uma vítima muito grande do sistema. Mas o Don Quixote tem a questão de tentar mostrar para as pessoas que a gente pode ver a vida de uma outra forma. Sim, A gente pode olhar para as coisas e enxergar outras coisas além daquilo. Que nós somos muito ricos na nossa imaginação, na nossa alma, no nosso sentimento e podemos ver a vida de diversas formas. Então ele queria ver a vida de uma forma diferente, onde as pessoas pudessem respeitar as escolhas das outras pessoas. E sofreu um bullying na escola direto esse personagem, que era Kísia, o nome do personagem, e depois ela começa a se auto-intitular como Quixote. E daí sofre um monte de coisa, e no final tem um final muito, muito incrível, que quem lê vai realmente se surpreender. Lilian, após as apresentações, que nós ficamos em cartaz aqui durante 3 anos, a quantidade de aluno que chorava após o espetáculo, pais de alunos que abraçando o filho e falando assim: eu te aceito, meu filho, eu te aceito, Nossa, depois de que ver o forte. espetáculo. Os meninos que passam por esse tipo de preconceito, É mais forte para eles, né? eles sentiam uma empatia muito grande com a história e sentiam que eles precisavam ser ouvidos. Então, surpreendeu a gente a quantidade de gente que passa por esse tipo de questão. E de que forma que a arte trouxe uma visão. Não é a peça não é nada panfletária, não levanta a bandeira de nada, faz uma reflexão, Sim, não. joga no ar questões e as pessoas ficam muito encantadas. Então eu me senti como autor e como professor contribuindo não só para os meus alunos, mas para as famílias que sofrem esse tipo de Sim, e preconceito uma e que não fase, sabem como lidar. e uma fase muito delicada que é a adolescência. Sim. Adolescência é uma fase de muita insegurança, fala tanto da, né, educação, dos primeiros anos, tá? Mas a adolescência é onde estão os perigos, onde a gente precisa estar com eles, né, acolhendo, muito mais acolhendo, né, professor, e dando os caminhos para eles continuarem a estudar depois que terminar a escola, para continuar uma formação, trabalhar, ser feliz, encontrar alguém que ele goste, que ele ame. Então, a escola tem que ser esse lugar de acolhida, né? Eu tô, nossa, ainda mais encantada com você contando dessas transformações.
Depois, se você tiver, professor Rodrigo, mande fotos também, que eu posso pedir para colocar aqui na edição do programa, que eu gostaria de tiver fotos, tal, a gente pode contribuir e colocar aqui também. Para encontrar você nas redes sociais, eu tenho aqui no teu livro, tem um Instagram, R Rodrigo Rangel, é isso mesmo? Vou deixar aqui RR ponto. RR ponto, isso, RR ponto. RR ponto Rodrigo Rangel no Instagram. E quem quiser mandar mensagem para o professor, quiser trocar, né, saber mais sobre esse projeto com ele, e aonde que encontra o seu livro, professor? Bom, no Brasil, eu tô chique demais, né? Tem no Brasil e tem em Portugal. Amei. No Brasil, você pode comprar pela livraria ipdasletras.com e pela Amazon. Tá. Eu já vi também no Mercado Livre, também já vi vendendo no Mercado Livre. E tem também em Portugal pela Atlantic Books, que já está à disposição lá. E eu vou estar também na Bienal do Rio, dia 17 de junho. Eu não sei quando que vai ao ar o programa, né? Mas dia 17 de junho eu vou estar lá autografando também, que é uma terça-feira. Né? Que massa, e, que massa. Olívia, eu só queria pedir, só para falar um pouquinho da última peça, porque ela trata de um outro tema. Claro. A última peça, eu já falei de 3. A última peça, que é Histórias de Arrepiar, são 4 histórias curtas, que inclusive eu estou dirigindo e está em cartaz aqui no Rio de Janeiro. Quem quiser assistir, me procura no Instagram. Entrada gratuita aqui dentro da escola, vem conhecer o projeto, que é incrível. E a primeira peça é a Loira do Banheiro. A segunda peça é O Espírito de Janaína. O terceiro é O Exorcismo de Laura Júlia. E o quarto é O Corpo. Na segunda peça, que é O Espírito de Janaína, é a história de uma menina que ela estava olhando o celular, só olhava o celular o tempo todo, foi atropelada e morreu. E ela acorda em forma de espírito e começa a fazer uma reflexão sobre a existência dela e os 14 anos de vida que ela teve. E dentro dessa reflexão, ela percebe que ela morreu, mas ela continua sofrendo e com os mesmos sentimentos ruins de quando ela se cortava e achava que o fato de se cortar iria aliviar a sua alma. Nossa. Então, essas peças, elas estão, essas cenas, e daí no Exorcismo de Laura Júlia, a gente fica em dúvida se a mãe é uma fanática religiosa que acha que a filha está com o diabo no corpo, ou se a menina está mesmo. É uma discussão que a gente também entra sobre o fanatismo das pessoas. Sim. E a forma de ver. Mas nesse da menina se cortar, também aqui, vários relatos de alunos, adolescentes, que se cortam e que falando assim, ai, professor, eu não vou me cortar mais não, Deus me livre, não adianta nada, eu vou morrer e eu vou continuar. Então, assim, está gerando um debate incrível. Porque aí a comunicação vem diferente, né? Não vem apontando o dedo, que você faz, de novo, né? É a literatura, é a arte, acolhendo e olha, de uma outra forma isso não é certo, mas sem precisar falar, ele mesmo sentir que isso é uma mutilação, que é um machucadinho ali, uma ferida que ele precisa curar. Nossa, é profundo mesmo, né? Meu Deus. Muito legal. E daí os comentários, daí no final de cada peça, cada texto tem uma análise técnica de algum profissional que veio assistir aqui o espetáculo. Então, no primeiro, no Cyrano, a gente tem um ponto de vista do Vitor Lemos, que ele foi diretor muitos anos aqui no Rio de Janeiro, em cursos de formação de atores, tal, e ele atualmente é professor do curso de formação de atores da Universidade de Évora, em Portugal. Então, ele faz uma análise muito interessante, técnica também, sobre o texto, né? Valorizando, gostando muito, né? E que eu fiquei muito honrado. O segundo texto é uma análise da Tânia Brandão. Tânia Brandão, um dos grandes nomes do teatro brasileiro, crítica, uma das juradas do Prêmio Shell de Teatro, que veio aqui na escola. Ao saber da repercussão do trabalho, ela veio aqui. Imagina a gente receber numa escola uma crítica de teatro, uma jurada do Prêmio Shell de Teatro, para poder vir assistir o espetáculo, e que ela decide fazer
uma crítica do espetáculo. Ela é conhecida no Brasil inteiro, pessoal da área, jornalista, tudo, e ela faz uma análise do Amor de Pedro e Inês, né? O terceiro é da Liliane Mundim, que é professora da Universidade Unirio de teatro, e ela faz uma análise sobre o Dom Quixote. Ela trouxe a turma dela de licenciatura em teatro para vir assistir, fizemos um debate lindíssimo aqui. É uma professora que busca trabalhar entre a questão da academia e a prática, né? Trazendo os alunos para poderem ver na prática como é que os profissionais estão realizando o seu trabalho. E a quarta, dessa história de arrepiar que eu te falei, é do Celso Tadei. Celso Tadei, roteirista há muitos anos da Rede Globo, de filmes. Ele era um dos redatores do programa Zorra, aquela comédia que passava, programa de comédia. Tá Sim, sim. no, então, ele é um nome muito conhecido também, que ele veio e ficou encantado. Então, eu resolvi, porque muitas vezes, o que, que acontece, Lília? As pessoas acham que é uma peça de escola, e me permita a brincadeira, uma escolinha, textinho de escolinha. E eu falei assim, gente, Sim. não é. A gente trata de outros temas, é outra pegada. Então, essas pessoas vieram e ficaram realmente impactadas também e quiseram participar aqui do livro para dar uma fundamentação, né, teórica também, sobre o trabalho, que contribuiu muito para o meu livro, e eu agradeço muito. Sim, é que eu vi, né? Legal que você falou, porque eu estava mesmo, eu tinha olhado aqui, né? Vitor Lemos. Posso ler um pedacinho? Pode? Esse texto aqui do Vitor Lemos, ó. Um olhar minimamente atento é capaz de notar uma epidemia, não apenas entre os nossos jovens. Suicídio, ansiedade, depressão, bulimia, anorexia são ocorrências cada vez mais comuns no ambiente escolar e universitário, tanto no Brasil como em Portugal. Há diversos estudos que buscam compreender as razões para tamanho mal-estar. Muitos deles convergem para uma relação desencantada com a vida, agravada pelo capitalismo avançado e a decorrente sujeição do humano à mera produção e consumo de mercadorias e serviços. A situação ganha outros contornos de gravidade com a violência causada pela desigualdade própria do capitalismo, que coloca à margem uma maioria que não consegue produzir nem consumir dentro das expectativas a que é estimulada, sendo parte dela impedida de ter garantido até mesmo o básico para a sua sobrevivência. E aí vai. Realmente é por isso, né? Mais que um projeto simples, né? É um projeto pedagógico unindo a arte do jeito que ela tem que ser tratada, e essa curadoria, né? Por isso eu acho que vai ser sempre assim, tá, professor? Quando chegar em mãos assim que trabalha com arte, com cultura, vai olhar e vai falar: como assim? Amor de Pedro Inês e outras peças incríveis para jovens. Ele já chama, aí você vem ler o projeto, né? Então, ó, aqui na quarta capa eu gostei muito do texto, né? Uma obra com 4 peças incríveis, escritas originalmente para serem lidas, montadas e discutidas com jovens dentro do universo escolar e universitário. Se potencializa através da arte e amplia seu público para todos que se interessem por grandes histórias, onde se debatam temas contemporâneos por meio da linguagem teatral. Incrível, incrível mesmo, professor. Espero você em outros debates, em outros programas. Espero te encontrar no Rio. Vou ter que, já, infelizmente, vai acabar aqui o nosso bate-papo no Escritor Pode, mas tem uma brincadeira que eu te falei aqui no final, que eu sempre pergunto assim, quando eu estou no programa, eu falo que o escritor pode, o escritor não pode, brincando com os erros, só para se divertir. E quando eu estou com o escritor, eu pergunto para o escritor o que o leitor pode e o leitor não pode, eu inverto os papéis. Então, eu queria perguntar para o professor, pensando, né, não só nos jovens, mas para todos os leitores, enfim, o que você acha que o leitor pode e o leitor não pode fazer? O que o leitor não pode fazer é achar que dramaturgia, texto de teatro, é só para quem é de teatro. Não pode achar que isso é para um ramo específico, né? O que ele pode é saber que, ao ler uma dramaturgia, ao ler o personagem, ele está transformando, colocando na cabeça dele uma história que está sendo dita pelas falas dos personagens ali. E toda essa história que é montada na cabeça dele, ele consegue também através de outras linguagens. A dramaturgia consegue fazer da mesma forma. Então, leva o leitor para um outro mundo,
para um mundo de imaginação e de criatividade dele mesmo, imaginando os cenários, o local onde é que esses personagens estão fazendo. Então, não pode achar que dramaturgia é só para teatro e pode soltar sua imaginação, sua criatividade através da dramaturgia. Que legal, amei, amei. Rodrigo, é um prazer ter você aqui. Lembrando a todo mundo que pode ouvir sempre o Escritor Pod, com uma entrevista toda semana nas plataformas de streaming, Deezer, Spotify, Amazon, Apple Music, e também assistir no YouTube, com transmissão também de um novo episódio toda semana na Rede TV Paraná. Rodrigo, muito obrigada e espero que você continue escrevendo, tá? Espero próximos livros, porque ontem mesmo eu estava num bate-papo com outros autores e a gente estava brincando, né? É difícil conhecer um autor que escreve só um livro, porque depois, né? Não sei se já ficou assim, porque é um processo muito gostoso. Então, se escrever outro livro, por favor, avise a gente, porque eu vou ter um prazer enorme de divulgar aqui no nosso podcast. Lília, foi um prazer imenso. Muito obrigado pela sua empatia, muito obrigado pela sua inteligência e parabéns pelo seu programa. Estou à disposição quando quiser para você, para os seus leitores, para as pessoas que assistem o seu trabalho e vamos que vamos. Vamos continuar promovendo a arte, promovendo a literatura, né, professor? Um beijo grande, até mais. Pessoal, até o próximo episódio. Obrigada por acompanhar esse episódio do Escritor Pod. Compartilhe com seus amigos, escritores e escritores. Vamos aumentar a nossa comunidade. Siga também os perfis no Instagram, @escritorpod, e também, é claro, o meu, @Lilian Cardoso. Siga também o canal do Spotify ou da plataforma de streaming que você mais utiliza, como Deezer, Apple Music. Não esqueça também de avaliar e deixar aqui o seu comentário. Lembrando que o Escritor Pod é um patrocínio do grupo LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil.